Você já percebeu que existem profissionais que têm o mesmo tempo de experiência, só que com carreiras completamente diferentes? Um está há anos fazendo a mesma coisa, na mesma função, executando as mesmas tarefas, enquanto o outro passou a assumir posições mais estratégicas, participa de decisões que envolvem o futuro da TI e da empresa, e é uma pessoa que está sempre envolvida no planejamento estratégico. E normalmente a explicação para esse cenário é o que a gente ouve. Ah, esse outro deu sorte. É política. Ah, deve ter agradado alguém. Só que a realidade não é bem essa. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Marcos Zanetti, executivo de tecnologia com mais de 20 anos de experiência, sendo a última década liderando time de tecnologia em médias e grandes empresas no Brasil. E no episódio de hoje, o nosso quinto e último episódio da série Os Bastidores da Carreira de TI, eu quero desvendar o mistério por trás das carreiras que evoluem e das carreiras que não evoluem. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Já deixa o seu comentário, já deixa a sua curtida aqui, que é importante para nós. E fica comigo até o final para você avaliar em que momento está a sua carreira. Ao longo de todos esses anos liderando times de tecnologia, eu consegui reparar num padrão de profissionais e de carreiras. E é um padrão que existe em todas as empresas. Nem sempre a pessoa mais inteligente é a pessoa que evolui. Nem sempre os profissionais que realmente crescem são os melhores tecnicamente. E nem sempre as pessoas que são chamadas para projetos importantes, estratégicos, é a pessoa que tem o maior conhecimento. E sabe o que eu reparei? E reparei em mim, em outros líderes, inclusive de outras áreas, mas falando de tecnologia, que essas pessoas que eu citei agora há pouco, elas não eram as que obviamente seriam as mais cotadas. Sabe por quê? Porque a liderança, ela não escolhe o mais inteligente, o que sabe mais, o mais técnico. Ele escolhe aquele em quem ele pode confiar. Isso é peça-chave numa liderança. Eu vou escolher para um determinado projeto ou para uma determinada função a pessoa em quem eu posso confiar. Tenha uma clareza com você. Independente se você é de TI ou não, às vezes você está vendo esse vídeo, mas você não é uma pessoa que trabalha em TI, você trabalha em qualquer outro departamento de uma empresa, às vezes você trabalha no financeiro, no RH. A carreira, ela não evolui necessariamente pela quantidade de conhecimentos técnicos que você tem, ou se você é o melhor técnico na sala. Ela normalmente evolui quando a gente pode confiar, quando a liderança pode confiar em você. E o que é confiar? Eu vou dar alguns exemplos aqui, e vou dar um exemplo que eu vivenciei em uma das equipes que eu trabalhei. Como líder, eu vou fazer algumas perguntas para mim mesmo antes de escolher determinadas pessoas. Será que se eu escolher fulano para minha área, eu posso delegar para ele? Será que eu delegando, ele vai entregar o que eu preciso, como eu preciso, no prazo que eu preciso? Se eu delegar, ou melhor, se eu escolher uma pessoa e delegar algo para ela, eu posso dormir tranquilo? Se eu escolher essa pessoa, ela vai virar um problema para mim depois? Deixa eu te dar um contexto aqui do que é confiança.
Eu passei em uma das empresas que eu passei, em uma das equipes que eu liderei, nós tínhamos uma operação, aliás, eu acho que quase todas, a gente tinha uma operação de sustentação e de suporte que naquele momento não era 24/7, mas era 7 dias por semana em horário comercial ou em horário de shopping. E eu precisava de uma posição para fazer esse atendimento em alguns momentos de plantão, né? Nós tínhamos uma rotina de plantão. E eu tinha uma vaga em aberto na equipe. Ou melhor, quando eu entrei, essa vaga já estava quase sendo preenchida. Eu já tinha uma pessoa que já tinha sido cotada para ela, tal. Eu não fiz uma avaliação dessa pessoa, porque quando eu entrei ela já quase estava na área. Eu decidi acatar e vambora. Então essa pessoa entrou. E essas 3 perguntas que eu faço para mim aqui, eu não fiz, porque eu não escolhi essa pessoa, mas ela já estava praticamente na área, que se eu tivesse feito, ela não teria entrado. Porque, primeiro, eu não podia delegar, mas isso é só conseguir enxergar ao longo do tempo, né, trabalhando junto com essa pessoa. Eu não podia delegar. Tudo que eu delegava não voltava com a qualidade que eu precisava. E eu não estou falando de nenhum projeto de engenharia da NASA, eu estou falando de demandas compatíveis com aquela posição. Eu delegava, a demanda não voltava. Eu não, em um determinado momento, eu não consegui dormir tranquilo mais. Por quê? Existiam os plantões e essa pessoa simplesmente sumia no plantão. Ninguém atendia, né? Tinha lá um número de WhatsApp, tinha um número de ligação, e quando essa pessoa estava no plantão, não existia atendimento. E essa pessoa virou um problema no futuro para mim. Então, esse tipo de pessoa, ou melhor, não é pessoa, tá? Esse tipo de profissional. Esse tipo de profissional, ele pode até ser muito bom tecnicamente. Ele pode até ter uma certa experiência, não era o meu caso nessa posição, tá? Mas ele pode até ter uma certa experiência na área. Só que se eu não puder confiar nele, eu não consigo evoluir essa pessoa. E é nesse ponto. Se eu precisar dessa pessoa num final de semana... Vou dar um outro exemplo. Eu tinha em uma das empresas que eu passei, nós tivemos um problema no final de semana, no sábado, em uma das nossas unidades. E eu tinha uma pessoa de suporte que, em tese, deveria atender esse problema. Ela deveria atuar nesse problema, mesmo que fosse presencial. E quando foi sábado, 8 horas da manhã, o gerente dessa unidade me ligou e falou: Marcos, o cenário é esse, a gente não está conseguindo trabalhar, estamos sem, se eu não me engano era sem internet, alguma coisa assim, e eu tô ligando no telefone de suporte e ninguém me atende, eu preciso resolver isso. Sabe qual foi a solução que eu tive que ter? Eu fui lá. Porque eu também liguei pro telefone de suporte e ele não atendeu. Então eu fui lá, eu resolvi o problema. Só que isso, para mim, é um problema. Essa displicência com as funções da sua... que cabem no seu trabalho, elas devem ser feitas. E se eu não posso confiar de que você vai fazer determinadas funções em momentos críticos, eu não consigo evoluir a sua carreira. Então, ou melhor, nem sou eu quem evolua essa carreira, eu só não consigo contribuir para a evolução da sua carreira porque eu não consigo confiar em você. E foi de fato o que aconteceu. A partir desse momento, eu não pude contar mais com esse colaborador para mais nada. Porque ele criou um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Será que eu posso? Porque se for para eu delegar algo e ser acionado por outra área porque essa pessoa não está atendendo, eu prefiro não delegar, eu mesmo assumo.
É uma dor de cabeça a menos. Então, quando eu falo sobre confiança, é isso. É a liderança ter, a sua gestão ter a confiança em você, ao ponto de falar, eu posso confiar nessa pessoa, eu sei que se ela tiver uma determinada situação, num determinado momento, ela vai resolver. Se ela não resolver, ela vai me acionar, mas ela vai tentar. Ela não vai me dar problema, ela não vai me dar dor de cabeça. E em contrapartida, em uma das empresas que eu passei também, eu tinha um outro profissional que eu sabia que eu podia contar para qualquer coisa. Se eu ligasse pro cara 1 da manhã, falando, cara, tô com um problema tal, a empresa não tá funcionando tal, ele ia levantar e a gente ia resolver junto. Essa pessoa tinha minha confiança, e essa pessoa foi a pessoa em que eu mais apostei e consegui algumas, não só promoções, tá? Porque eu acho que isso é muito superficial. Acho que eu consegui trazer uma evolução para a empresa e para essa pessoa, ao ponto de que ela se tornasse uma referência dentro da empresa, falando de tecnologia. Então, não é que você tem que ser pau para toda a obra, não é isso. O ponto é, você tem que ser confiável. O seu líder tem que olhar para você e falar, nesse cara eu confio. Ele tem um projeto bem crítico para ser feito. O seu líder tem um projeto bem crítico para ser feito. E você tem que ser a pessoa que ele vai olhar e vai falar, eu posso confiar nele, eu vou delegar junto com ele, ou vou delegar para ele, e a gente vai entregar esse projeto. Esse é o tipo de profissional que evolui na carreira. Pode reparar, profissionais que normalmente não evoluem, ou melhor, ao invés de reparar, olhe para dentro de você. Se você está há muitos anos numa mesma função ou executando a mesma tarefa, muito provavelmente e aí você tem que ser honesto com você. Muito provavelmente quando você olha para dentro de você, você sabe que você é essa pessoa que não pode ser confiável. Não que você vai roubar, não é isso, não é confiável nesse sentido. É confiável de que talvez você tenha tantas restrições que o seu líder não consegue contar com você em momentos mais críticos. Isso pode acontecer, pode fugir do nosso controle. Mas olhe para dentro de você e veja se você não está nessa situação. E o contrário também. Talvez você olhe para dentro de você e fale, poxa, é verdade, o meu líder pode contar comigo para qualquer coisa. Então eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho de evoluir a minha carreira. Isso é importante você refletir. E tem 3 comportamentos que são comportamentos característicos de pessoas que a gente realmente pode confiar, que eu queria deixar aqui para que, caso você ainda não faça, você passe a fazer, e caso você já faça, você aprimore porque você está no caminho certo. Primeiro, é avisar o problema mais cedo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser a pessoa em que o seu líder possa ouvir algo proativo e não reativo. Você tem que ser a pessoa dentro da sua célula de atuação que se antecipa a um problema, seja ele qual for. Pode ser um problema de projeto, pode ser um problema técnico, pode ser um problema na equipe. É importante que você seja a pessoa que antecede isso, ok? E aí, ainda falando sobre isso, é importante também que você seja uma pessoa, e isso eu falei no nosso vídeo 3, tá? No episódio 3, dá uma olhada lá depois. É importante que você seja uma pessoa que não traga só o problema, mas você diagnosticou um possível problema ou um determinado problema, traga uma sugestão de resolução. Isso é extremamente importante, isso é extremamente bem visto no mundo corporativo e é interessante que a gente tenha essa postura. Segunda característica é se comprometer com um prazo realista. Você não tem que ser a pessoa, ou melhor, é importante que você não seja a pessoa que se compromete com um prazo que você não vai conseguir entregar só para agradar a liderança ou só para agradar uma outra determinada área. O prazo tem que ser realista. Se a empresa quer algo
em uma semana e você sabe que é impossível entregar em uma semana, você tem que trazer esse prazo para a mesa. Olha, não consigo entregar em uma semana, eu consigo entregar em 2 ou 3 semanas. A empresa, o prazo é inegociável, ok, então ache uma solução para isso. Preciso de recurso? Vou trazer recurso para me apoiar. É importante que você se comprometa com prazos realistas. É importante que você, se comprometendo com o prazo, entregue dentro do prazo. Se você pedir um prazo de uma semana para entregar determinada tarefa, a empresa aceitou, em uma semana entregue, ok? Pô, não vou conseguir entregar. Aí a gente entra na terceira característica. Reporte para o seu gestor ou para quem quer que seja a evolução, o progresso do que você está fazendo. Então, eu estou com uma demanda que eu falei que eu ia entregar em uma semana. Passaram-se 3 dias, eu estou enxergando que eu não vou conseguir entregar, levanta a mão, fala, chefe, preciso conversar com você e passe o reporte dessa evolução. Olha, eu dei um prazo de uma semana, já se passaram 3 dias, eu acho que eu não vou conseguir entregar. Vamos renegociar? E aí, você junto com o seu gestor, enfim, vão achar uma solução para isso. O contrário também é importante. Você tá dentro, você pediu um prazo de uma semana e você tá com 3 dias, tá ok, reporte também. O projeto está tá evoluindo da maneira que nós planejamos, isso traz tranquilidade para a gestão. Quando você passa um reporte do progresso do que você está fazendo e ele está dentro da expectativa, isso passa tranquilidade para a gestão, ao ponto de que ela não precisa se preocupar com o que você está fazendo, porque você está ok, e ela passa a ir para uma outra tarefa onde necessita a atenção dessa liderança. Então, essas 3 características são características fundamentais e muito presentes em pessoas que têm esse perfil de confiança dentro da equipe. E aí, para fechar o nosso 5º e último episódio dessa série que fala sobre os bastidores da carreira de TI, eu queria deixar uma pergunta, não é nem uma reflexão, é uma pergunta. Quando o seu nome é mencionado em uma reunião hoje, a sua liderança ou você sente-se seguro ou preocupado? Quando o seu nome é ventilado numa reunião, é porque você é uma pessoa confiável e referência na sua área? Ou é porque você é uma pessoa pouco confiável e normalmente causa ou traz problemas para sua área, para sua gestão? Faça essa pergunta para você, reflita sobre ela. Se você está no cenário onde você traz segurança, você está no caminho certo. Continue trabalhando assim, se esforce ainda mais, porque com certeza as recompensas para isso virão. Agora, se quando o seu nome é comentado numa reunião, isso gera preocupação, então reavalie a sua carreira, reavalie a sua postura. Você não precisa concordar com tudo, mas é importante que você seja uma pessoa confiável. É importante que você seja uma pessoa que traz clareza. Quando você olha para dentro de você e consegue enxergar os pontos que você pode e deve corrigir, você já está um passo à frente. Porque você já exercitou a humildade ao ponto de encontrar os seus problemas ou os seus pontos fracos e começar a trabalhar em cima deles. Tem uma coisa muito clara, muito nítida para você. A tecnologia vai. Amanhã, o que você está trabalhando hoje, tecnicamente falando, já vai estar obsoleto. A linguagem de programação que você programa hoje, daqui a um ano já vai ser obsoleta. O equipamento de segurança, as ferramentas de segurança que você trabalha hoje, semana que vem já não vão estar atualizadas. Então a tecnologia ela muda muito rápido. Agora carreira é uma construção. Carreira é o que você vai carregar com você até o final, pode-se dizer até o final da sua própria vida, mas até o final
minimamente da sua vida profissional, é a sua carreira. Carreira não se constrói baseada em 100% técnica. Carreira se constrói com todos esses aspectos que eu trouxe nessa série. E um deles, para finalizar, é a confiança. Então, tenha isso muito claro, muito nítido dentro de você, que a tecnologia muda, mas a carreira se constrói. A carreira é o que fica. Observe se você está no caminho certo. Se não está, tente corrigir. E o mais importante, não desanime. Independente dos erros, dos problemas, do seu posicionamento de hoje, amanhã é um novo dia, hoje ainda você pode começar a corrigir, e nunca é tarde para a gente evoluir, nunca é tarde para a gente adquirir conhecimento, e procure estar no caminho certo. Esse era o recado que eu queria passar nessa nossa série de 5 episódios, que se encerra agora. Acompanhe o nosso material. Se você quer se aprofundar mais nesse nosso mundo de tecnologia, falando sobre carreira, acompanhe os nossos e-books. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É muito importante porque lá a gente consegue se aprofundar mais. E nos acompanhe no LinkedIn, nas nossas redes sociais, e fique preparado. Em breve a gente tem uma outra série falando sobre tecnologia, sobre carreira e sobre negócios. Obrigado por você que ficou até aqui e um abraço.